Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, que fala assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondendo-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Amém? Amém? Essa palavra, irmãos, na verdade ela me chama a atenção no versículo 34, que ele fala: respondendo-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? E o tema dessa palavra é esse: quem é Jesus? Quem é esse Jesus, irmãos? Quem é esse Jesus que ao longo do tempo abala a história? Quem é esse Jesus que muitas pessoas dizem que é só um mito, que muitas pessoas dizem que nunca existiu, que muitas pessoas falam que é a soma de crenças, de lendas, que ao longo do tempo foi se construindo uma face, uma personalidade? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus, irmãos, a quem nós falamos que servimos? Jesus estava muito perto ali deles, o Filho do Homem, o enviado, o Messias, o Salvador, estava muito perto daquela multidão, mas aquela multidão não conseguia identificar, não conseguia ver. Falava: vem cá, você está falando aí, mas quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Jesus? Hoje no nosso mundo, no nosso tempo, nós temos tanta informação de tanta coisa, e nós acabamos muitas vezes confundindo a nossa cabeça. Afinal, quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Qual é o Jesus que é verdadeiro? É o Jesus que está sendo pregado lá no lugar tal? Ou é aquele outro Jesus que está sendo pregado ali naquela igreja tal, que é completamente diferente daquela? Ou é o Jesus que está sendo pregado lá naquela outra instituição? Quem é Jesus? Quem que consegue enxergar dentro desse balaio, dentro dessa mistura de informação, de pensamento, dentro desse sincretismo religioso? Quem é Jesus? Para muita gente que pensa que Jesus nunca existiu, que foi a soma de crendices, de lendas, o historiador judeu Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, Flávio Joséfo, que era um historiador da época de Jesus, no seu livro, que não é um livro bíblico, é um livro histórico, ele conta que em determinado tempo havia um burburinho em Jerusalém por causa de um homem chamado Jesus. Então esse Jesus, ele não é uma lenda, esse Jesus não é uma soma de crendice, esse Jesus, ele existiu fisicamente, e ele existe para nós pela fé até hoje. Jesus existiu como um homem, e ele existe hoje para nós. Mas quando nós pensamos dentro de toda essa mistura, de toda essa abundância de informação, quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu fiquei lembrando e pensando, na verdade, quem não é Jesus. Para eu poder entender quem é Jesus, eu vou pensar quem não é Jesus.
E quando você passa a olhar a Bíblia, e você começa a olhar os Jesuses, entre aspas, que estão sendo pregados em alguns lugares, e você consegue fazer uma comparação do que a Bíblia fala de o que não é Jesus. Não é Jesus, não é. Em primeiro lugar, Jesus não é um milagreiro em busca de promoção social ou de autopromoção. Jesus não é milagreiro. Jesus, em momento nenhum da sua caminhada, ele promete alguma coisa que faça com que as pessoas o sigam por causa daquilo. Jesus o tempo todo ele está pregando o reino de Deus, o tempo todo está chamando as pessoas ao arrependimento. As pessoas, elas pegaram hoje Deus, pegaram Jesus e os domaram, e os dominaram, a ponto de determinar o dia da atuação de Deus. O dia de atuação de Deus não é mais todo dia para essas pessoas. O dia de atuação de Deus é o dia que eles determinaram. E eles falam o seguinte: olha, segunda-feira é dia da prosperidade, da reunião para você ficar rico. Terça-feira Deus vai fazer cura. Quarta-feira Deus vai fazer milagre. Quinta-feira Deus vai fazer libertação. Eles que programaram. E Jesus não é isso. Quando Jesus ele chega na frente de Herodes, Herodes olha para Jesus não como o Filho de Deus, não como o Cristo encarnado, ele olha para Jesus como um fazedor de milagre e fala: ei, faz um milagre aí para nós, faz um milagre aí, faz alguma coisa diferente, eu soube que você faz milagre, faz um milagre aí. E diz a Bíblia que o tempo todo Jesus ficou calado, porque não aceitava aquela função de fazedor de milagre, aquela função de milagreiro, de ter que dar sinal para os outros de alguma forma. Se você procura sinal, irmão, se você procura milagre para você acreditar, entenda, você está seguindo Jesus errado. Jesus quer que você creia nele pela fé. Pela fé. Essa é a mensagem, de você acreditar pela fé, e ao longo da tua caminhada, milagres vão acontecer, porque é inevitável. Mas o Jesus, com o rótulo, com o título de milagreiro, não existe. Não era essa pega, essa pecha que Jesus gostaria que tivesse colado nele. Quando eu olho para Jesus, eu não tenho que olhar o milagreiro, eu tenho que olhar o meu Salvador, o Filho de Deus, o meu benfeitor. Esse é o meu Jesus. Então Jesus ele não é milagreiro. Jesus nunca foi adepto da doutrina da prosperidade. Qualquer lugar que estiver falando de qualquer tipo de prosperidade, como se fala por aí, creia, Jesus não está ali no meio. Pelo contrário, a palavra de Deus, Jesus falava: não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Não ameis o mundo. A mensagem de Jesus sempre apontava para o céu, sempre apontava para a glória de Deus, nunca apontava para as coisas dessa terra. Quem é Jesus? E aqui nós estamos falando quem não é Jesus. Quem não é Jesus? Jesus nunca foi preconceituoso, nunca fez diferença. Na época de Jesus, os leprosos eram os marginalizados da sociedade. Os leprosos eram pessoas que ninguém chegava perto, que quando eles entravam na cidade, as pessoas jogavam pedras nele, como se eles tivessem culpa da sua doença. Jesus se aproxima, deixa o leproso se aproximar dele. Diz a Bíblia que o leproso falou: olha, se tu quiser, tu pode me curar. E diz a Bíblia que Jesus toca no leproso e fala: eu quero curar você. Jesus sempre se aproximou do fraco, Jesus sempre se aproximou do despossuído, sempre se aproximou daquele que não podia, aquele que não conseguia, aquele que era mais oprimido.
Em qualquer lugar que você vê alguém usando essa palavra para discriminar qualquer pessoa sobre qualquer coisa, acredite, Jesus não está ali, Jesus não está naquele discurso, Jesus não está naquele lugar, naquela igreja, naquela entidade, porque Jesus nunca foi preconceituoso, Jesus nunca foi machista, vivendo numa época de machismo, a época de Jesus era machista ao extremo, mas a Bíblia cita que o ministério de Jesus era formado e sustentado por mulheres, e a Bíblia, que foi escrita numa época de homens machistas, assim, se cita na Bíblia mulheres fazendo alguma coisa, irmãos, é porque não tinha como esconder, era porque a ação das mulheres era intensa, a ação das mulheres era abundante, a ação das mulheres era rica, não tinha como esconder. Alguém falava: olha, escreve aí, não tem como falar que não tinha, não tem como. Jesus não tinha preconceito por alguém ser mulher, amém? E por isso que fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, que agora não tem mais judeu nem grego, e nem macho nem fêmea, mas todos são um em Cristo Jesus. Jesus não era aproveitador. Diz a Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, que ele, deixando a sua glória, se humilha na forma de homem, na forma de servo, sendo ali obediente à morte, e à morte de cruz, amém? Nunca foi aproveitador. Às vezes você vê aí grandes líderes religiosos se aproveitando da fé das pessoas para ganhar dinheiro, se aproveitando da fé das pessoas para se autopromoverem. Jesus nunca foi aproveitador. Jesus, a maior parte do seu tempo, andou a pé nesse mundo, a pé, a ponto de chegar em determinado lugar, uma mulher chegar perto dele, se ajoelhar, chorar e limpar os pés dele com as lágrimas e enxugar com os cabelos. A vida de Jesus era andando a pé. Diz a Bíblia que uma vez ele entra em Jerusalém sentado em cima de um burrinho, mas a maior parte do tempo foi a pé. A maior parte do tempo foi de barco, um barco emprestado de outras pessoas. Nunca houve um alto proveito daquilo que ele era. Se você vir em algum lugar assim, pessoas se aproveitando por causa dessa palavra, acredite, Jesus não está lá. Jesus não está naquele discurso, Jesus não está naquela entidade, amém? Jesus não semeava o ódio e nem a intolerância. A mensagem de Jesus era: amai-vos uns aos outros. A mensagem de Jesus nunca foi para odiar. A mensagem de Jesus sempre foi para amar, amém? Mas quem é Jesus? Será que você sabe? Será que você sabe quem é Jesus? Será que você sabe? A Bíblia fala aqui nessa parte que nós vimos no versículo 31, ele fala: agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Jesus é aquele que expulsa o maligno. Jesus é aquele que expulsa, que pisa na cabeça do diabo. Jesus é aquele que confronta o mal. Jesus é aquele que humilha o diabo. Esse é Jesus. Você vai em muitos lugares aí que a igreja fala mais do diabo do que de Deus. Fala mais do diabo. Olha, não faz isso porque o fulano de tal usa os nomes todos das entidades, faz isso, cuidado que ele vai fazer aquilo. As pessoas saem de lá apavoradas, com medo do diabo. Ninguém mostra ali que Jesus é aquele que expulsa o diabo, mas as pessoas estão ali exaltando o diabo o tempo todo. Diz no versículo 32 e 33: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz, é o que suportou a cruz por causa de mim e por causa de você. Esse é Jesus. Esse é Jesus,
o que suportou a cruz por causa de mim e por você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Às vezes você fica vendo pessoas tentando justificar sua maldade, colocando Jesus numa posição superior social, que Jesus era um cara rico, que Jesus tinha dinheiro no bolso, que Jesus... Nada disso é verdade. Nada disso. Socialmente Jesus não era rico. Não era rico. Jesus foi aquele que morreu numa cruz. Amém? O Jesus que eu venho e que você vem buscar nessa noite é esse, o que morreu numa cruz. Qual é o Jesus que você vem buscar? Tem gente que se decepciona. Tem gente que se decepciona, porque eles querem um Jesus milagreiro. Eles querem o Jesus que vai dar a mansão, que vai fazer o cara virar empresário da noite para o dia. Eles querem esse Jesus, só que esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Esse sim é o Jesus inventado. Jesus, ele tem uma história muito diferente da nossa, ou dessa que as pessoas tentam colar nele. Uma história muito diferente, uma história que não é contada. Diz a Bíblia que Jesus, ele nasce em Belém, que é criado em Nazaré, que é chamado de Galileu, porque esse era a sua procedência, a Galileia. Na época de Jesus, a Galileia era um lugar discriminado por todo o resto de Israel. Na época de Jesus, os galileus, eles tinham, não um problema de fala, mas eles tinham um sotaque que era diferente de todo o povo. E por causa do seu sotaque, eles eram discriminados. Se você olhar, aponto na Bíblia, fala lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 40, as pessoas falando de Jesus, alguém falou, olha, então muitos da multidão ouvindo essa palavra diziam, este é o profeta? Versículo 41, outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia. Era decepcionante para as pessoas o Cristo vir da Galileia. Fala aqui, João capítulo 1, versículo 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Havia, irmãos, um preconceito sobre a Galileia. Alguém falava, olha, está falando que esse Jesus está vindo da Galileia, mas não fala em nenhuma parte da Bíblia que tem profeta na Galileia. Será que vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Havia um preconceito, que ali Jesus nasce, exatamente naquele lugar. Jesus podia nascer em qualquer outra parte de Israel, em qualquer outra parte que ele seria bem aceito, mas Deus faz questão de Jesus nascer lá no meio daquele pessoal que sofria preconceito, que era ridicularizado. Pra você ter uma ideia, quando prendem Jesus e quando identificam Pedro, as pessoas falam, ei, você também é galileu, você estava no meio deles. Numa outra tradução fala, ei, você fala como os galileus. Sotaque de galileu. Jesus podia nascer em qualquer lugar, ele nasce exatamente no lugar aonde era mais perseguido. Aí eu pergunto para você, aqui no Brasil, nós temos vários sotaques, tem paulista, gaúcho, carioca. Eu pergunto para você, aqui no Brasil, qual é o sotaque mais ridicularizado? Nordestino. Nordestino é o sotaque mais ridicularizado que tem no Brasil. O Nordeste é um dos lugares menos privilegiados do Brasil. A Bíblia fala que Jesus, quando ele começa a ser perseguido, logo no seu nascimento, que Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, Jesus, que já era galileu, tinha aquela procedência, ele como uma criança, ele é levado, ele foge para onde? Quem lembra? Ele foge para o Egito. A família foge para o Egito. Aonde é o Egito? Na África. Ele foge para o Egito. Ele podia fugir para qualquer lugar, ele foge para o Egito, para a África, país
existe até hoje, ou procedência, continente até hoje que sofre preconceito. Porque Jesus, a identidade dele foi sempre com aqueles que foram oprimidos. Eu fico pensando, se Jesus nascesse no Brasil, onde será que ele nasceria? Que cor será que ele teria? Se ele nascesse aqui no Brasil. E pensando nisso, irmão, eu sei que ele não nasceu no Brasil, mas se ele nascesse no Brasil, ele não seria chamado de Galileu. Se ele fosse nascido no Brasil, talvez ele fosse conhecido por aí como o baiano, o paraibano, o paraíba, o cearense. Isso só me faz amar cada vez mais esse Jesus. Ele sempre quis identidade com essas pessoas. Ele nunca teve vergonha dessas pessoas. Nunca teve vergonha dessas pessoas. Se alguém perguntar para você, quem é Jesus? Quem é esse Jesus, meu irmão? Isso só me faz, quando eu pensei nisso, eu fiz toda essa reflexão. Isso só me faz entender quem é Jesus. Isso só me faz entender por que ele me quis. E porque ele te quis e te quer. Porque ele não tem vergonha de você, pelo que você é. Ele não tem vergonha de onde você nasceu, do jeito que você fala, da cor da sua pele. Ele não tem vergonha se você não tem dinheiro. Ele simplesmente quis ter você. Isso só me fala cada vez mais de quem é esse Jesus, de como ele é grande, de como ele merece ser adorado, de como ele merece você estar aqui dando glória para ele, como ele merece, porque ele escolheu estar com você. Ele escolheu, ele olhou o mundo, ele falou: quem é o pessoal que está sendo mais perseguido, que todo mundo ri deles, que todo mundo discrimina eles? Eu quero nascer igual a eles. Tem um poeta da música cristã que já faleceu, chamado Sérgio Pimenta. Ele tinha uma música, ele falava: só quem sofreu sabe avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavra de puro mel. Só quem sofreu, meu irmão. E esse Jesus sofreu preconceito, inclusive, perseguição, inclusive, para poder ter identidade comigo e com você. As pessoas olhavam e falavam: é Galileu, olha, da onde vem esse cara? Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele fala. Era um escândalo. Ele quis ser assim, ele quis, para ter identidade comigo e com você, amado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você pode falar: ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é alguém que eu me comprometo o resto da minha vida a servir, ser fiel a ele. Amém? Esse é meu Jesus. Esse Jesus que tantas pessoas têm escolhido outras coisas e não ele. Esse Jesus que tantas pessoas têm tapado o seu ouvido, fechado o seu coração, tem amado mais o mundo do que ele. Esse Jesus que espera eu e você. Amém, querido? Esse Jesus que nos ama. Esse Jesus que fala aqui nessa palavra que ele é a luz, ele é a minha e a tua luz, e que as trevas estão doidas para nos pegar, porque todo mundo que está em trevas está desorientado, não sabe para onde vai. Deixa Jesus, o verdadeiro Jesus, entrar na tua vida. O verdadeiro Jesus que não vai trazer para você promoção pessoal, que não vai trazer para você aí as benesses da doutrina da prosperidade, mas é o verdadeiro Jesus. É esse que eu quero. É o Jesus que te quis e que me quis também. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar.